Victor Conan, ele fala o seguinte: você já viu Jesus Cristo? Conte esse relato, Humberto Volz. Cara, eu vi Jesus Cristo 2 vezes, tá? 2 vezes na minha vida. Uma vez, literalmente, eu vi e peguei nele, ok? E uma vez eu só conversei com ele, tá? Por que hoje eu tenho cabelo curto? Por que hoje minha barba é curta? Porque eu vi Jesus novamente. Só por causa disso. Porque depois que eu vi ele, eu falei, ó, tava no lugar errado, melhor consertar meus erros. Então escuta com atenção. Eu vou explicar desde o começo, porque o YouTube apagou meus vídeos, né? Eu tinha falado por que eu deixei de ser espírita, por que eu deixei de ser ateu. Eu falei o meu relato, que a minha experiência com Jesus, a minha visão com Jesus, né? A profecia que aconteceu, e de fato aconteceu, só que o YouTube vai lá e o vídeo some da plataforma. Ele tá lá, mas ninguém assiste, entendeu? Não aparece para ninguém. É como se ele existisse no YouTube, mas não houvesse caminho para a pessoa poder acessar, tá? Então, basicamente é o seguinte, tá? Eu não estou falando bem do Olavo de Carvalho aqui, tá? Eu não gosto do Olavo de Carvalho. Não gosto. Tem um trem naquele homem lá que eu sinto que o cara é do mal, tá? Não gosto dele. Ah, mas é porque você é comunista. Não, eu não sou comunista, não sou capitalista. O único rei, o único presidente que eu aceito é Jesus Cristo. Esse é o que vai governar a minha vida. Eu não aceito homens governando a minha vida. Não importa em qual estágio seja, tá? Mas tem alguma coisa no Olavo de Carvalho que eu não gosto dele, tá? Não gosto, eu não me sinto bem com aquele cara. Eu até penso às vezes que aquele cara sei lá, cara, é alguém que tá vivo há 1000 anos, entendeu? Eu não gosto daquele cara, tá? É minha opinião. É como se fosse um sexto sentido. Mas eu gostava muito de estudar o Olavo de Carvalho, tá? Gostava muito. O cara é super inteligente, ele consegue armazenar muita informação. É um cara, assim, com QI muito grande. Mas todo herói vira vilão no final da história, né? Impressionante. Então, assim, eu gostava muito de estudar sobre o Olavo de Carvalho. E eu era ateu. Ateu, tá? E aí, cara, aconteceu o seguinte. Eu era uma pessoa que eu odiava religioso. Eu odiava pessoa religiosa. Por que eu odiava pessoa religiosa? Porque para mim a ciência já tinha explicado tudo. A ciência já tinha desvendado todos os mistérios. E que esse povo religioso era um povo atrasado, é um povo que não consegue largar o osso. Então eu odiava religioso. E eu zombava dos religiosos. Zombava, tirava chacota. E aí, cara, eu fui assistir um vídeo do Olavo de Carvalho. Que ele falava assim. Inclusive esse vídeo foi removido do YouTube, né? Foi só eu dar o meu testemunho aqui que esse vídeo foi removido do YouTube. Impressionante. É o seguinte, o Olavo de Carvalho fez um vídeo chamado Prova e Existência de Deus. O vídeo chama Prova e Existência de Deus, Olavo de Carvalho. Foi esse o vídeo que eu assisti. Tem mais ou menos aí uns 10 anos, tá? E nesse vídeo do Olavo, tá? Ele falava o seguinte, se você duvida de Deus, se você duvida de Jesus Cristo, peça a Deus uma prova de sua existência. Peça a Deus, ou peça a Jesus, uma prova de sua existência. Que se Deus não provar que ele existe, é porque ele não existe. E aí você vai estar certo. Agora, se Deus provar que ele existe, você está errado, você vai crer em Deus. Então o desafio do Olavo era o seguinte, se você duvida de Deus, peça a Deus para que ele prove que exista para você. E aí ele falou, você vai pedir todos os dias, até que Deus te prove. Né? E se Deus não provar, porque Deus não existe. Aí, cara, o primeiro dia, eu fiz isso, assisti o vídeo do Olavo, já era de noite, né? Aí eu falei assim, quer saber de uma coisa, cara? Vou testar, não custa nada, né? O Olavo tá falando essas besteiras, sempre fala. Eu vou testar. Aí eu fui, né? Eu nunca tinha. Eu não era convencional na minha vida orar. Eu não orava. Então, eu sentei de joelho na cama, botei a mão na cabeceira e falei assim: ó Deus, vou ser honesto com o Senhor. Se você existe, você prova para mim a sua existência. Se você não existe, como eu, naquela época, né? Como eu não acreditava na época, como eu não acredito, então você não vai existir. Então eu vou orar aqui e não vai acontecer nada. Aí passou o primeiro dia, acordei de manhã e, cara, eu não vi Deus, não aconteceu nada. Aí eu falei assim, tá vendo, Olavo? Você é besta, cara. Você é doido, você inventa, esse velho tá caduco, não sei o quê. Eu fiquei pé da vida com o Olavo. Tá vendo? Fiz aquele negócio que o Olavo de Carvalho falou e não vi Deus. Aí eu fiquei zombando de Deus. Aí eu fiquei o dia inteiro, Deus não existe, tá vendo? Deus não existe. Os caras tudo doido aí, tudo fanático, religioso. E fiquei zombando de Deus o dia inteiro, eu fiquei zombando de Deus. Aí no segundo dia, eu falei, sabe uma coisa? Vou zombar mais um pouquinho. Aí eu fui lá,
na cabeceira da cama, já com um sorriso no rosto, né? Ó, se você não existe, então prova pra mim. Mas eu sei que você não existe, né? E fui dormir convicto que Deus não existe. O que aconteceu foi que eu fui transportado dessa dimensão. Eu fui humilhado de tal maneira que jamais eu poderia me acender de novo. Então Deus provou a sua existência para mim. E não só provou, como ele fez o impossível acontecer. Então, eu até escrevi um livro sobre isso. Então, naquele dia, eu acordei numa cidade do interior de Minas Gerais, tá? Que é onde eu morava. E nessa cidade, eu estava no centro da cidade, ok? Exatamente, eu sei a geolocalização que eu estava, eu nunca vou esquecer de nenhum detalhe daquele sonho. E tinham muitas pessoas em volta ali caminhando. E aí eu comecei a caminhar, eu dei 2 passos e tinha uma aglomeração de multidões. E aí eu cheguei naquela aglomeração de pessoas e eu olhei que estavam formando um círculo e tinha um bebê no centro. Aí eu olhei aquele bebê, e não era um bebê branco não, tá? Só para te avisar. Eu olhei aquele bebê e as pessoas olhavam e depois que eu cheguei naquele centro, as pessoas começaram a andar. E eu fiquei olhando assim, falei, meu, vocês estão doidos? Tem um bebê no meio do chão, recém-nascido, e ninguém vai parar esse bebê. Apesar de naquela época eu era ateu, apesar daquela época eu ser ateu, eu falei, meu, não é possível, né? Aí eu olhei e ninguém tomando conta do bebê, eu falei, meu, o que tá acontecendo? Como é que alguém pode deixar um bebê aqui? Aí eu falei, já que ninguém vai tomar conta desse bebê, o mínimo que eu posso fazer é tomar conta, né? Tem um bebê na rua, parado, desamparado. Aí eu fui, peguei o bebê. Peguei esse bebê e comecei a... Quando eu fui tomar conta desse bebê, apareceu uma senhora loura, né? Que falei, vou pegar esse bebê, vou levar para casa dos meus pais, né? Que morava com meus pais, e vou tomar conta desse bebê. E acabou, porque eu não vou deixar o bebê no chão. Aí quando eu fui pegar esse bebê, apareceu uma mulher loura, um aspecto mais ou menos de uns 40, 45 anos, magra, loura. Não loura natural, tipo quando tinge o cabelo. E ela falou comigo assim, fique tranquilo que eu vou tomar conta do bebê. Aí eu falei assim, minha senhora, deixa eu falar uma coisa com você, o bebê tá no chão, você não apareceu antes para cuidar desse bebê e agora você aparece para cuidar do bebê. E você quer que eu acredite em você? Por que você não pegou? Por que deixou o bebê no chão? Não, eu vi o bebê no chão, vou cuidar do bebê. Aí eu fiquei discutindo com a mulher, discutindo. Aí a mulher falou comigo o seguinte, quer saber de uma coisa? Volta para casa, dorme, descansa e no outro dia você vai vir na minha casa para você poder acompanhar esse bebê. Para você ter certeza que eu estou cuidando desse bebê. A senhora falou comigo. Aí ela me levou na casa dela, me mostrou onde é que ela mora. Beleza, eu peguei o telefone dela e, meu, fui embora pra casa, né? Olha pra tu ver, dentro da visão. Aí eu dormi, eu acordei dentro da visão. Me arrumei e voltei pro centro da cidade. Aí eu bati na porta da mulher e falei assim, ó, bati na porta, ela falou, pode entrar. Aí eu abri a porta e subi umas escadas. Aí quando eu subi a escada, a mulher tava tipo uns 2 metros na escada. Tipo, tinha umas portas pra lá na casa, umas 2 portas. E ela tava no meio, que assim, tipo, uma sala. Aí eu falei com a senhora, mas senhora, cadê o bebê? Eu tava pé atrás com essa mulher, né? Aí ela falou assim, o bebê sumiu. Aí eu falei assim, meu, peraí, você falou comigo que ia cuidar desse bebê, e hoje, um dia depois, o bebê sumiu? Como é que some um bebê, minha senhora? E eu comecei a ficar doido, a minha vontade era de sacoalhar a mulher que tinha sumido com o bebê, cara. Tá entendendo? Aí eu falei, pô, como é que... Eu falei, mas cadê o bebê? Aí eu comecei a abrir a porta da casa da mulher na força. Ah, já que você não vai mostrar onde está o bebê, eu vou resgatar esse bebê que na sua mão não fica não. E comecei a abrir a porta da casa da mulher toda. E eu não achei o bebê, velho. Aí eu falei com a senhora, você vai falar pra mim onde está esse bebê. Você vai falar pra mim que... Aí eu fiquei puto com a mulher. Aí ela falou assim, o bebê cresceu. Cresceu, ele não está aqui. Aí eu falei, como que um bebê cresce em um dia, minha senhora? Que droga que a senhora usou? Eu fiquei assim, meu, o que essa mulher tá falando? Como é que um bebê cresce? Um dia, cara, um dia. Como é que o bebê cresce? Ficou adulto. Aí a mulher falou, cresceu. Aí eu falei assim, senhora, me fala onde é que esse bebê tá? Pra onde que ele foi? Ela falou assim, ó, ele subiu a rua. Aí eu falei assim, eu vou voltar aqui, mas essa mulher tá doida. Mas só por desencargo de consciência, eu vou subir a rua e caçar esse bebê. Vai que essa mulher botou esse bebê no chão de novo, sei lá. Cara, eu desci a escada furioso, nervoso. Como é que a mulher pode deixar o bebê sumir? Aí eu fui subir na rua, tá? E, cara, caçando o bebê, caçando esse bebê, e nada. E, meu, aí eu vi um mendigo, tá? Um cara, assim, negro, tá? Magro,
com um cabelo raspado, uma barba raspada, negro, não era bonito, com uma roupa de mendigo. E eu caçando esse bebê e tal, e eu me deparo com esse cara, esse mendigo. Aí eu falo assim, meu, você não viu um bebê por aí não, cara? Tô caçando um bebê. Aí esse cara tá com a cabeça baixa assim, ó. Aí ele levantou a cabeça e falou comigo assim, eu sou Jesus, larga tudo e me segue. Quando ele falou isso, eu tô até arrepiado, cara, tô até arrepiado aqui. Quando ele falou isso, meu irmão, eu não sei o que aconteceu na minha vida. Parece que todos os átomos do meu corpo começaram a vibrar. Eu não sei o que aconteceu na minha vida. Eu comecei a... Alguma coisa dentro de mim, cara, alguma coisa começou a vibrar. Cara, é uma sensação que eu jamais posso descrever pra vocês. E, cara, a minha perna, o meu joelho começou a bambear assim, ó. Começou a bambear assim. E eu comecei a olhar pra ele assim, e ele falou, eu sou Jesus, larga tudo e me segue. Cara, eu senti uma sensação que eu jamais posso descrever. Um bem-estar, mas também uma sensação triste. Triste porque eu não acreditei em Jesus. Não acreditei em Jesus. E aí, cara, eu não estava acreditando em Jesus e de repente aquele ser aparece para mim. Falando que ele era Jesus. Foi uma sensação assim, indescritível, cara. Indescritível. E aí eu falei, poxa vida, né? Nossa, por que eu fui caçar não zombar de Deus? Por que eu fui caçar zombar de Jesus Cristo? Não é que ele existe de verdade. Aí, cara, ele falou assim, larga tudo e me segue. Sem brincadeira, ele era o bebê. Ele, Jesus, era o bebê. E aí, quando ele falou assim, larga tudo e me segue, o meu olho fixou em Jesus de tal maneira que eu não conseguia mais olhar para trás. Eu não olhava para trás. E naquele momento, naquele exato momento, quando Jesus falou assim, larga tudo e me segue, eu parei com a minha vida e segui Jesus. Naquele exato momento, nada na minha vida fazia sentido mais. Nada na minha vida fazia sentido. Quando ele falou, larga tudo e me segue, eu tive que seguir. E eu segui Jesus. E aí, cara, eu comecei a seguir Jesus. E Jesus estava como um mendigo na rua. Ele não estava bonito, ele não estava com roupas bonitas. Eram uns fiapos de roupa. Umas roupas velhas, manchada, amarela. E, de repente, Jesus começou a evangelizar nas ruas. Sabe aqueles filmes que Jesus chega na Samaritana? Sabe quando Jesus fala por parábolas? Ele começou a falar por parábolas. Ele evangelizava as pessoas na rua. Ele curava as pessoas na rua. E eu só acompanhando ele. Eu falei, meu Pai, esse é Jesus. Curando as pessoas na rua com problemas. Ele curando as pessoas. Ele evangelizando. As pessoas começavam a se reunir, atônitas por ser Jesus. Algumas pessoas não acreditavam em Jesus. Achavam que a cura dele era manipulação, era alguma artimanha. Mas as pessoas estavam atônitas. Eu falei, meu Pai. E aí ele começou a evangelizar. Esse foi tipo o segundo dia. Aí, naquele momento, ele falou comigo assim, vá para casa dormir e você volte e me encontre nessa casa. Na casa que eu encontrei o bebê. Dentro da visão, eu lembro que eu fui dormir, né? Dentro da visão. Eu fui, dormi de novo, acordei, tomei meu banho, me arrumei e fui pro centro da cidade. Aí eu cheguei na casa daquela mulher, subi as escadas, e quando subi as escadas tinham 6 pessoas, e eu completava as 7 pessoas que estavam com Jesus. E aí nós saímos para evangelizar as pessoas, ele estava me ensinando, não que eu sou algo surreal, não, vindo do pó, ele ensinando, olha, você tem que cuidar das pessoas assim, as pessoas são assim, você não pode fazer isso, aquilo, ensinando como se ensinaria um apóstolo. Não que eu seja apóstolo, tá ouvindo pó. E ficamos, cara. Foi uma semana inteira com Jesus. Tínhamos 6 pessoas. O rosto das pessoas eu não consigo lembrar. É como se tivesse borrado na minha cabeça. Eu sei que esse sonho que eu tive, eu tenho no meu coração que esse sonho que eu tive, mais 6 pessoas nesse mundo tiveram. Mais 6 pessoas. Porque eu me encontrei com essas 6 pessoas. Não era um sonho que só eu tive, mas 6 pessoas tiveram o mesmo sonho. E enquanto para mim eu era o coadjuvante desse sonho, tinha mais 6 pessoas que estavam experimentando o mesmo sonho. Porque era a visão de Jesus. E aí nós ficamos evangelizando. E passou 7 dias, eu fui dormir em casa. Quando eu acordei, eu voltei para o centro, abri a porta, estava as 6 pessoas conversando com Jesus. E aí eu perguntei, e aí Jesus, o que nós vamos fazer agora? O que nós vamos fazer da nossa vida? E aí Jesus Cristo falou o seguinte,
Tudo isso eu tenho vos ensinado. Durante uma semana, e foi uma semana, cara, eu ensinei para vocês a verdadeira face de Deus, que é o verdadeiro evangelho, o evangelho de Cristo. Agora, ide e fazei discípulos. E Cristo falou isso pra gente. Ide e fazei discípulos. Cada um de vocês vai para um lugar evangelizar. Cada um de vocês vai ter uma missão na terra. Cada um de vocês agora vai fazer um tipo de trabalho. Foi o que Cristo falou. Eu fiquei com muito medo, porque eu acabei de conhecer Jesus. Eu não tinha lido a Bíblia, eu não sabia, eu não sabia que realmente Jesus Cristo existia. Eu achava que era zoação. E aí, cara, ele foi, despediu de cada um dos 7, ele despediu, e todo mundo foi para um canto. E eu fiquei esperando, junto com a mulher que estava lá, fiquei esperando. E aí Cristo desceu as escadas e começou a subir a rua. E para você ter ideia, eu falei, beleza, né? Eu vou fazer o Evangelho de Cristo. Quando eu desci as escadas, eu olhei para a direita, eu vi um homem que não era tão branco, mas era alto, forte, com uma túnica marrom, parecendo couro, uma túnica escura, e com uma Bíblia grossa na mão. Hoje eu sei que essa Bíblia é o Códex do Diabo, porque eu tenho conhecimento. Uma Bíblia grossa na mão. E a Bíblia, a pele da Bíblia era carne humana. Era um trem louco. A Bíblia, a pele, o que contornava a Bíblia era a carne humana. E tinha uma cruz invertida com sangue. Vermelho forte, cara. Tava assim, escorrendo. E eu olhei pro lado, o cara tava entrando na outra casa. E eu sei que era o diabo. Cara, quando eu olhei aquilo ali, eu me arrepiei do dedo do pé à cabeça. Me deu um desespero do cacete. Falei, nossa. Aí eu olhei pra cima. Tava Jesus caminhando. Jesus caminhando humilde, a passos devagar, sem preocupações com nada. E aí eu olhei pra Jesus, olhei pro cara, e de repente aquele cara fez assim, ó. Quando o cara olhou pra Jesus, cara, eu sabia que aquele ser tentaria matar Jesus. Sabia, cara. Meu irmão, foi me dando um medo. Aí eu olhei pro céu. O que eu vi no céu, como eu vi o céu, é difícil de eu te explicar. É como se tivesse um copo, um trem de vidro que se abrisse. O céu estava aberto, cara. Estava aberto. Tinha anjos imensos, anjos do tamanho de um prédio, cara, voando no céu. Anjos de luz, translúcidos, com asas, com formatos humanos, formatos de animais. Era um trem difícil de explicar, voando pelo céu. E tinha o santo sentinela, que é os anjos de batalha de Deus, estavam apostos, parados. E eu vi o tamanho de 2 montanhas, que eu achei na época que era até Deus. Hoje eu tenho conhecimento para saber que era um santo sentinela, mas na época eu achei que era Deus. Tamanho de 2 montanhas, alto pra caramba, cara. Devia ter uns 2, 3 quilômetros de altura, olhando para Jesus. E o céu tava, os anjos revirando, tudo, sabe, tem que tá ficando doido. De repente o céu começou a escurecer e as pessoas começavam a correr na rua, todo mundo desesperado, eu desesperado, as pessoas na rua, os anjos desesperados, e o único que estava calmo era Jesus. O único que estava calmo, o único que não olhou para trás, o único que não se desesperou era Jesus. Até o santo sentinela estava esperando para mandar um tipo de raio na pessoa, sei lá, como se fosse aqueles desenhos mesmo. Tava tudo afuso, o universo inteiro, cara. Os anjos, os caras na terra, todo mundo tava desesperado. E somente Jesus calmo. Então, o diabo, ele pegou uma pedra desse tamanho, assim, ó, grossa, ele arrancou do chão numa força sobre-humana e ia jogar em Jesus. E eu gritava, Jesus, Jesus, não sei o que, o diabo vai jogar a pedra em você, vai te matar. Eu gritava para Jesus, e Jesus Cristo não olhava para trás. Jesus Cristo não se desesperava. O passo dele continuava o mesmo. O mundo acabando, tudo doido lá, as pessoas correndo, não sabendo o que estava acontecendo, os anjos no céu, aflito, atônitos, eu atônito e Jesus manso. Aí Jesus não me escutava. Aí eu falei assim, é melhor que eu morra do que Jesus morra. E aí
numa dessa, eu saí correndo. E quando o diabo mandou a pedra, eu pulei na frente da pedra. E tomei uma pedrada na barriga, cara. E naquele momento eu acordei. Meu irmão, eu acordei com uma dor na barriga. Assim, parece que alguém tirou com uma bazuca na minha barriga. Parece que realmente alguém deu um tiro de bazuca. Eu acordei com a dor assim na barriga, tremenda, cara. Eu falei, nossa, aquela dor era real. Eu falei, caramba, cara, caramba. E aí eu falei assim, nossa, que... Aí, naquele momento eu sabia que era Jesus. Só que quando eu acordei, passou mais ou menos uns 10, 15 minutos, a minha ficha não tinha caído ainda. Que eu estava com Jesus. A minha ficha não tinha caído. E aí, cara, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Tá? Falei assim, pode ser que eu queria tanto ver Jesus que eu criei isso na minha mente. Pode ser que eu inventei essa história na minha cabeça para poder me provar alguma coisa. Então, eu vou pedir a última coisa para Deus, a última coisa, que se Ele provar para mim, eu sigo Deus até, assim, Jesus Cristo, até o último suspiro da minha vida. Eu sigo Jesus Cristo para sempre. Se Deus provar para mim que Ele realmente existe, eu vou segui-lo. Se Ele realmente provar, eu vou pedir a última coisa para Deus, a última. E se Ele fizer, depois daquela experiência que eu tive, eu ainda estava incrédulo. Então eu falei, vou pedir a última experiência. Essa experiência que eu ia pedir não era mais no sonho, na visão. Era real. Se Ele provasse para mim, fizesse o impossível acontecer, então Ele era Deus e eu seguiria até morrer. E aí, cara, isso era umas quase 7 horas da manhã. Eu fui no Mercado Livre, peguei meu computador, não é esse computador, mas bem mais antigo, entrei no Mercado Livre e comprei 2 ou 3 terços, acho que foram 2 terços. 2 terços no Mercado Livre, tá? Comprei 2 terços. E comprei lá, se não me falha a memória, foi do Rio de Janeiro. Comprei 2 terços do Rio de Janeiro e comprei via boleto. Pessoal, é a última coisa que eu peço para Jesus. Eu vou comprar 2 terços no boleto, vou pagar o boleto hoje, tá? E se chegar hoje, para mim, na parte da manhã, e não tinha esse mercado full, no Mercado Livre, não. Eram os terços. Quer dizer que Jesus Cristo é verdadeiro. Isso foi 10 anos atrás. E, cara, eu tinha comprado um boleto. O boleto nem tinha sido compensado. Porque eu tinha pagado o boleto, né? Com aquele código de barra, nem tinha sido compensado. Aí, cara, eu acordei, fui lá, comprei um negócio do boleto lá e fui tomar café. Né? E tem uma mulher na minha vida que ela chama Fatinha. Né? Ela é a segunda mãe. Né? É como se fosse a segunda mãe. E ela é a que cuidou de mim. Né? Na ausência da minha mãe, ela cuidou de mim. E ela foi super caridosa, foi uma mulher assim, maravilhosa na minha vida. E aí, o que aconteceu? Eu fui contar esse sonho pra Fatinha, né? Porque ela tava na casa da minha mãe, ela ajudava minha mãe com as coisas. Ela era diarista na casa. E aí, cara, eu fui contar pra Fatinha. Fatinha, eu tive um sonho, uma visão com isso aqui. Aí eu contei pra Fatinha, ela tinha chegado mais ou menos umas 7 horas. Fatinha sempre chegou cedo na casa dos meus pais. Ela sempre chegou cedo na casa dos meus pais. E aí eu contei isso pra Fatinha, né? Falei, Fatinha, tive essa visão. Falei, nossa, que bonito, sonhou com Jesus, não sei o que e tal. Aí eu falei, Fatinha, eu não sei se eu tive a visão com Jesus, mas eu pedi a última coisa para Jesus. Se Ele provar para mim, é porque realmente Ele existe. Aí eu falei pra Fatinha, eu fui no Mercado Livre, comprei via boleto 2 terços. Quando chegar um aqui, um é seu e o outro é meu, tá? Se chegar aqui agora, falei com Fatinha. Quando eu falei assim, agora, tocou a campainha, cara. Nunca duvide de Deus. Tocou a campainha. Era 7 e pouca da manhã. Correio não trabalhava às 7 horas da manhã, nem trabalho às 7 horas da manhã. Cara, eu cheguei na parte da frente da casa dos meus pais e era o correio, cara. O correio. Era um carteiro. Não tinha carro, não tinha moto, não tinha nada. Era só um carteiro. Um carteiro com uma carta na mão. Não tinha aquelas botas de correio, não tinha aqueles carros amarelos do correio, não tinha nem bicicleta. Era um carteiro, e nem aquelas bolsinhas azul de correio. Era um carteiro com uma carta na mão. Uma carta na mão. Eu atendi, ele falou assim, você é Humberto? Porque o meu nome sempre foi Humberto. Sim. Você assina essa correspondência para mim? Aí eu fiquei assim, meu pai, e agora? Será que é? Aí eu olhei, assino, né? Tem que assinar.
Cara, eu assinei a correspondência. Cara, sem brincadeira, eu cheguei lá na cozinha, Fatinha tava terminando de coar o café. Falei, Fatinha, chegou essa encomenda aqui, ó. Aí, cara, quando eu abri a encomenda, eram os 2 terços. Os 2 terços que eu tinha comprado no boleto. Nem tinha sido compensado. Meu irmão, eu falei, cara, como que é possível? 7 horas da manhã, cara. Como que chegou esses terços aqui? Aí, o que aconteceu? Eu voltei no Mercado Livre. Falei, deixa eu ver se esse terço foi pago. A compra do Mercado Livre tinha sumido. Todos os registros dos terços no Mercado Livre tinham sumido. Como se eu nunca tivesse comprado. E eu recebi aqueles terços. Naquela hora, meu irmão, eu sabia que eu deveria seguir Jesus até os confins da terra. Que eu deveria entregar minha vida para Jesus. Porque Ele é o verdadeiro Senhor de tudo. Que é o verdadeiro Deus. Naquela hora eu sabia de Jesus. Então essa foi a minha primeira experiência com Jesus. A minha primeira experiência com Jesus. E eu falei, cara, a partir de agora eu vou seguir Jesus. Então eu comecei a seguir Jesus.